hoje, se você quiser ter muito resultado, independente da sua empresa, do seu nicho, você precisa ter algumas habilidades que são essenciais. Comunicação é uma delas. Segunda coisa, a sua imagem pessoal, Seu branding. seu branding pessoal, ele tem que ser muito forte. O que eu gosto de traduzir branding pessoal para o seguinte: quem é o Pietro para os outros? Né? Imagina uma rodinha de pessoas E o Pietro você não tá. e você eu não tô. isso aí você não tá. O que falam do Pietro quando ele não está na rodinha? Isso é sua imagem pessoal, não Exato. é você para os outros. Então isso é uma habilidade que você precisa instalar em você. Cara, tem uma imagem pessoal que passe confiança para as pessoas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, esse é um podcast de um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas, e você tem o poder de chamar mais pessoas para nossa mesa aqui. Então já vem aqui embaixo, desce, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. Estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ele que é sócio do Pablo Marçal, sendo player no maior grupo de marketing digital da América Latina, ensina os segredos dos eventos e mentorias milionárias, guiando as pessoas para monetizarem com o seu conhecimento através do networking, branding e comunicação. Ele é multi-empresário com milhões de reais faturados em vários segmentos e tem mais de 20 anos de experiência no setor de eventos. Hoje, ele está aqui para te ensinar justamente esses segredos de eventos, mentorias e, claro, que não se vive só disso. Muita parte de branding, de comunicação, de networking. A gente vai falar bastante sobre isso daqui. E, claro, sobre movimento. Até porque, se você não está se movimentando para fazer aquilo que precisa ser feito para atingir os próximos níveis, você não consegue ir para onde você deseja ir. Você não consegue chegar para onde você quer chegar. E lógico que a gente só consegue estar nesse novo nível graças ao networking, à conexão e o seu branding, que você não precisa nem abrir a boca para falar, você já está se comunicando. Estamos aqui com ele, Wellington Moreira. E aí? Você tá bem? Eu tô bem demais, e você? Muito bom, sempre tô bem, muito bom estar aqui. Para você que está vendo aqui esse podcast, lembra de uma coisa importante. Quando você vê no YouTube, você segue a pessoa, você clica ali para receber notificações, se inscreva no canal, isso aí é o básico, né? Lógico. E é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, para estar aqui transbordando, aprendendo e tendo experiência, networking, tendo acesso. Vai ser brabo demais. Vai ser muito poderoso, então, ó, já puxa aí se tiver um papelzinho, uma caneta, um bloco de notas, alguma coisa aí que você tá vendo, se você tá vendo no computador. Que aí o episódio de hoje vai ser muito bom, a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante também, que é a comunicação. Isso Mas, é brabo. Antes de começar a falar aqui sobre os insights, vamos começar com o pé direito, Wellington. Se apresenta pro pessoal, fala quem você é, de onde você saiu e de onde que veio essa sua paixão de buscar mais, de realmente entrar em movimento, de você ver que a sua vida não estava como você desejava que estivesse e começar a buscar algo novo. É isso aí, muito bom estar aqui mais uma vez. E já fica aqui uma primeira tarefa para você. Ele falou assim: pega um papel, uma caneta ou anote em algum lugar. Eu adoro passar algumas coisas para as pessoas que anotam os insights, é muito bom. Agora, sabe o que muda a nossa vida, meu amigo? Não é só anotar insights, é fazer as tarefas. Então, a primeira tarefinha que eu dou para você é: quando você ouve alguma coisa que você gosta, anote. Mas a segunda tarefa é: anote uma tarefa que você deve fazer para colocar em prática, porque isso muda o resultado. De onde que eu sei isso? Foi muito procrastinador a vida inteira. E quem procrastina não tem resultado. Bom, eu sou o Wellington, sou casado com a Morgana, estamos juntos há 25 anos. Uau! Eu moro em Alphaville, aqui em São Paulo, fazem 2 anos e meio. Eu sou de Floripa, então eu sou uma pessoa que morava em Floripa, na beira da praia, casa maravilhosa, 800 metros quadrados, piscina com borda infinita, vendo o pôr do sol no mar. Esse sou eu, e de repente tomei uma decisão, eu e a minha esposa, de estar aqui em Alphaville, justamente por conta de transformação de ambiente e buscar coisas que a gente ainda não tinha. Então, eu sou lá, né, de Santa Catarina. É uma história legal, porque esses dias uma pessoa fala assim: Wellington, você, até porque Alphaville me visto bem, sempre estou bem vestido. Nossa, você tem cara de Faria Limer. Eu falei: como assim? Eu, moço? Só porque eu estou aqui de terno? Falei: eu trabalhei na roça, gente, tirei leite, trabalhei em serraria. Então, sim, eu tenho uma raiz, né, de vir lá de colonização alemã, lá em Santa Catarina, né? Inclusive, estou tirando minha cidadania alemã. Então, eu morei muito tempo na roça, tirava leite, trabalhava na roça mesmo, né? Então, tenho uma raiz de vir disso e isso é um ensinamento absurdo que eu tive lá, né? Então, tenho isso e isso lá na infância. E depois, né, muito tempo lá em Floripa. Então, sou multiempresário, construí várias empresas lá.
muito tempo lá mesmo. Não nasci em Floripa, né? Mas moro lá desde 1995. E depois disso, né? Já sou empresário há 25 anos, né? Que eu sou empreendedor, sou empresário. Eu brinco que eu tive somente uma carteira assinada, né? Um CLT. Comecei a trabalhar carteira assinada com 15 anos. E fiquei 5 anos na mesma empresa. Então tive uma carteira assinada, 5 anos na mesma empresa. Já comecei a empreender ali com 20 anos. E eu e a minha esposa também, né? Estamos juntos há 25 anos. E depois aí, vários desafios pela frente, a gente acabou parando aqui. Que da hora, uma grande história. É. Wellington, eu tenho 2 perguntas pra te fazer que já me despertou curiosidade. Primeira delas, você falou que você trabalhou na roça, Uhum, que você fez muita coisa por lá. Deixa eu te perguntar, o que você mais fazia lá uhum. e, principalmente, quais foram os seus principais ensinamentos que você tirou de lá, que você aplica até hoje na, na sua área de trabalho, Uhum. nas suas questões empresariais? Por quê? Trabalhar na roça, a minha visão, é a mesma coisa que fazer um esporte, uma arte marcial. Não te ensina só sobre o valor do trabalho, mas principalmente molda muito a sua cabeça, a sua mentalidade. Uhum. Porque nem tudo funciona do jeito que você quer. Não. E a gente sabe disso. Uhum. Então, conta aí um pouco pra gente como é que foi trabalhar na roça e quais foram os seus principais ensinamentos tirados de lá. Cara, isso é muito legal, por quê? Porque eu morei dos 9 para 10 anos, até os 15 anos, foi quando eu morei lá no interior, em Santa Catarina, um município bem pequenininho chamado Mirim Doce, onde foi que minha mãe e as irmãs dela, minhas tias, né, nasceram lá nesse município. E então chegou uma época, eu fui morar com uma tia minha, que ela morava ainda naquela região, então fui morar lá com a minha tia, e cara, lá eles trabalhavam com agricultura, eles tinham serraria, né, madeireira, trabalhavam com isso, Aham. né, também tinham gado, tinham fazendas, muitas coisas, então eu, na idade que eu tinha, já comecei lá a ajudar, adorava isso, né, foi morar esse tempo, foi um ensinamento muito grande em muitas áreas, só que o que foi bom? Primeira coisa, porque você começa a ter uma experiência, principalmente lá, quase todo o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem colonização europeia. Então é Sim. muito forte cultura alemã, italiana e outras coisas. Então, principalmente o alemão, cara, é pau na máquina. É pessoas que a palavra vale muito mais do que uma assinatura. Sim. Pessoas que fazem o que precisa ser feito. Por exemplo, tem um município lá em Santa Catarina chamado Timbó. O fundador da cidade é meu tataravô. Só que olha que doido, esses dias mesmo, pouquíssimo tempo atrás, eu estava contando para a Morgana algumas histórias que a minha avó contava. Porque assim, o meu tataravô, ele veio lá da Alemanha, né, se instalou nessa cidade, é bem pertinho de Blumenau. Blumenau é um município bem grande, tem em Santa Catarina. Só que olha que doido, eles eram pessoas que vieram da Europa com ótimas condições financeiras, mas por conta de circunstâncias, guerras e outras coisas, começaram a colonizar aqui o sul do Brasil. Uhum. Só que você entende que eles chegaram numa região lá que não tinha nada, era mato. Sim, Então você entende as dificuldades que teve? com certeza. Então o que acontece? No tempo que eu morei lá, coisas que eu aprendi principal, questão de honestidade, a questão de você ter que fazer as coisas que ninguém vai fazer por você, a questão principalmente, eu acho, de você ter, cara, integridade com as coisas. A coisa que mais marca é você ter integridade. Ou seja, não existe você mentir lá, não existe você falar um palavrão, não existe você falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Integridade. Isso tem a ver muito hoje com posicionamento e com branding. Por exemplo, quem é você para os outros? Né? Depois eu vou entrar nesse assunto. A gente fala de branding, marca pessoal, quem é você para os outros? Aí você concorda que você ser uma pessoa que cumpre o que fala, ser uma pessoa confiável, vale muito mais do que você falar? Sim. Vale muito mais. Então essas foram as principais características que eu aprendi lá. Não é sobre você falar que é alguma coisa, mas sim sobre parecer e ser. Comparecer e ser. Parecer e ser isso, né? E além disso, eu acredito que você aprendeu muito sobre integridade, né? Mas demais, 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 demais. Eu lembro que, sabe esse negócio de falar palavrão? Hum. Cara, eu fui aprender a falar palavrão com 15 anos de idade. Não existia falar alguma coisa assim lá. E hoje, inclusive hoje de manhã, toda quarta-feira de manhã, nós temos um futebol com o Pablo Marçal, meu sócio. Então, toda quarta, 6 da manhã, nós temos futebol. Quantas Uhum. pessoas que você conhece que jogam futebol às 6 da manhã? Eu não conhecia ninguém. Nós jogamos futebol toda quarta, Conhece uma, 6 você. da manhã, eu. Só que além de ser 6 da manhã, tem churrasco 6 da manhã. Picanha. E com o Pablo Marçal. Então, é um grupo bem seleto. Olha só, o Pablo hoje mesmo falou assim, você concorda que nós homens temos o hábito de falar palavrão? Principalmente quando estava fazendo esporte. E ele falou assim, cara, a gente vai parar. Foi uma determinação hoje. Os próximos futebol que a gente for jogar, quem falar palavrão vai ser do jogo. Por quê? Porque se a gente não precisa criar esse hábito.
Então eu lembro que lá a gente não falava palavrão, isso tem a ver com integridade das coisas. Então muita coisa do que eu hoje ensino e sou veio dessa criação lá que eu tive morando no interior, entendeu? Muito bom. E isso já vai pra outra parte sua, Uhum, que é quando você começou no seu mundo do empreendedor. sim. Aí eu já venho com mais duas outras perguntas. Bora. A primeira delas, o que que te despertou a querer começar a empreender? Uhum. O que que veio no seu coração, o que queimou dentro de você pra falar, eu preciso mudar a minha vida e fazer uma coisa por mim? Como foi? Cara, a história é legal e eu conto muito essa história, como eu comecei a empreender. Por quê? Eu não tinha ninguém que empreendia na minha família. Não Uhum. tinha. Essa época que eu morei lá no interior com uma tia minha, eles eram empreendedores, eles tinham negócio. Agora, minha mãe não. Meu pai sim era empreendedor, mas meu pai morreu muito cedo, né? Tinha 8 anos de idade. Então eu quero falar um pouquinho depois sobre isso, sobre homens, principalmente homens, que não têm a figura do pai, o que acontece na vida adulta. Características que o homem deixa de ter, que são papéis do masculino, que ele deixa Sim. de ter. Depois a gente fala sobre isso, sobre relacionamento um pouquinho. O que acontece? Quando, a gente foi começar a empreender, eu fui convidado. Eu trabalhava numa empresa, lembra que eu falei que eu era CLT? Sim. Comecei com 15 anos numa empresa. Aham. E olha que doido, já estava em movimento. Por quê? Porque 15 anos de idade eu tenho carteira assinada, eu trabalhava à noite. Eu estudava à noite, 11 horas da noite a gente começava a trabalhar e até 6 horas da manhã. Lá em Santa Catarina, frio no inverno, ia de bike, de bicicleta, de ônibus, a pé. Uhum. Então, cara, e o que que é doido isso? Coisas que a gente não vê hoje em dia. Eu trabalhava muito, mas muito, muito, muito. O que que é muito? Sábado, domingo, feriado. A gente adorava trabalhar. Sabe por quê? Você trabalhava onde? Eu trabalhava numa empresa que, já, inclusive, eu hoje ainda tenho uma empresa que é dessa área que eu comecei com 15 anos. Ah. Sabe Photoshop? Aham. Photoshop hoje você tem no celular. É muito fácil. Quando eu comecei a trabalhar, era a área chamada de pré-impressão. Porque o livro é impresso, certo? Sim. Existe uma impressão. Antigamente não tinha o digital. A máquina hoje é toda digital. Não existia isso. Era a máquina antiga que você revelava. Você não é dessa época, né, jovem? Mas Mas, eu sei que é, eu sei mas o que que é. acontece? Então não existia nada digital. Nem computador as pessoas tinham na casa. Então quando eu comecei a trabalhar, era tudo analógico. Então eu comecei a trabalhar numa área de pré-impressão e depois que veio o Photoshop, que a gente usava ali. Então eu comecei a mexer com o Photoshop em 1993. Uhum. Para você ter ideia, 93 para 94 eu comecei a mexer com Photoshop, versão 2.0. Tá. E hoje eu ainda tenho uma empresa que eu uso o Photoshop para fazer manipulações e tratamento de imagem. Eu trabalho para quem? Para fotógrafos, para agências de publicidade ou para empresas direto. Então ainda tem uma empresa que faz isso. Eu faço isso há 30 anos e essa empresa eu tenho há 25 anos. Mas é uma Caramba. empresa menor que ela funciona sozinha. Eu quase hoje não dedico mais energia nela, só para administrar algumas coisas. Só comecei a trabalhar nessa empresa. Então eu trabalhava à noite. Olha só, então eu fiquei lá um ano e meio mais ou menos lá em Joinville. E com 17 anos eu já fui para Floripa porque abri uma filial dessa empresa. Então quando eu cheguei, olha que doido, com 17 anos de idade em Florianópolis, eu já ganhava 10 salários mínimos na época. Com 17 anos, cara. Uau. Aquela época. Quanto que é o salário mínimo hoje? É 1.500? Hoje é. Cara, como se fosse 15 mil reais hoje, com 17 anos de idade. Hoje é óbvio que o digital não é fácil, hoje você ganha isso, Uhum. mas com o modo tradicional é muito difícil. Pega hoje uma pessoa, um empresário, uma pessoa tradicional, começa a trabalhar no emprego tradicional, para começar a ganhar 15 mil, muito difícil. Então, naquela época, eu sempre ganhei muito dinheiro. Então, eu fui para Floripa já com 17 anos. E olha só sobre empreender. Eu fui convidado por uma pessoa que trabalhava comigo nessa empresa para abrir uma outra empresa. Uhum. Respondendo a sua pergunta agora. 5 anos trabalhando, dos 15 aos 15, 16 anos, né? Dos 15 aos 21, trabalhando nessa empresa. E tinha uma pessoa que trabalhava lá também e falou assim: Wellington, tô com a ideia de abrir uma empresa, eu queria convidar você para ser sócio. Então ele pegou lá uma outra pessoa, né? Para estar junto na sociedade, um investidor. E eu, por ser técnico, por trabalhar com Photoshop, ser muito bom, ele me convidou. Sim. Essa pessoa cuidava da área, parte comercial, ia cuidar da área técnica e o outro quer cuidar da área administrativa. Perfeito. Agora vem um insight que gera corte e anota esse para você. Hoje, muitas pessoas trabalham em algumas empresas, são CLT, trabalham, se dedicam, certo? Beleza. E tem pessoas que falam assim, cara, não tem oportunidades. Eu tive oportunidade, porque uma pessoa me convidou para eu ser sócio dela numa empresa. Agora, anota isso aí. Você hoje, será que você seria a pessoa convidada? Hoje, você seria a pessoa convidada para ser sócio de alguém em alguma empresa? Será que você trabalha numa empresa? Você teria capacidades, competências técnicas, mas também mentalidade de você ser sócio de alguém?
Por que que eu pergunto isso? Muitas pessoas até querem, só que elas não são os convidados. Então, por que que eu até faço essa analogia, o Pietro? Por que que eu fui convidado? Porque era muito bom tecnicamente, agora eu era gente boa, eu era muito bom de relacionamento, então eu tinha outras capacidades e habilidades que não era questão técnica. E aí que vem isso. Você seria ou não a pessoa convidada? Alguém já convidou você para ser sócio por conta das suas habilidades? Então eu falei assim, comecei a empreender. É muito mais do que só ser técnico ou ter algumas habilidades ali, né? Demais. Hoje, né, muita gente fala isso, tudo sobre pessoas. Então, a gente consegue perceber isso até em marcas que não tem um CEO na frente, vai. Por exemplo, a gente consegue ver que, a Febracis, ela tá atrás do Paulo Vieira. Uhum. A gente consegue ver que o Pablo, ele tá à frente da plataforma, por exemplo, Uhum. e dos grandes negócios dele. A gente pode ver que o dono da Havan, ele tá à frente da Havan. Então, sempre a personalidade do dono, o Elon Eles Musk são com a Tesla, maiores eles que as que as empresas, exato. Empresas que não têm essas personalidades, elas criaram com IA, enfim, e elas assumiram também o negócio para ter uma marca mais humanizada. Então, esse é o caso da Magalu, do Baianinho, da Casas Bahia, da Magalu, da Magazine Luiza, se não me engano, a Natura tem a dela também. Então, eles criaram personalidades, o Duo do Duolingo, que não é um humano, mas é uma coruja, e dá pra se conectar mais com as pessoas, deixar a marca mais humanizada. Então, hoje, se você sabe lidar com pessoas, se você tem estratégia para lidar com gente, se você sabe se comunicar, se você tem um branding, e principalmente se você é uma pessoa carismática que gosta de se relacionar com outras pessoas, tem inclusive o Davi Braga. Ele é uma inspiração enorme, o Davi. É um grande empreendedor. Ele fala que ele acredita que não existe negócios B2B, só B2C. Uhum. Porque você ainda está vendendo para pessoas, e as pessoas são o cerne dos negócios. Então, se você consegue se conectar e atingir outras pessoas, seu jogo tá ganho. Exato. E você conseguiu colocar todos esses valores que você aprendeu desde lá de trás, Uhum. tanto trabalhando na roça, quanto trabalhando desde os seus 15 anos, para poder aplicar nessa empresa, e você abriu outras também. Isso, outras. Mas só para terminar essa questão aí, fechar esse gap, a maioria das pessoas são contratadas por questões técnicas. Sim. Você é bom em alguma coisa. Por que que as pessoas são demitidas? Por questões comportamentais. Uhum. Isso é estudo, pode procurar, desde a década de 80 tem. As pessoas são contratadas por questões técnicas, mas demitidas por comportamento, por mentalidade e por não fazer o básico bem feito. Vamos voltar lá à minha história? Cara, aprendi a fazer o básico bem feito. Para todo mundo hoje, eu tenho várias pessoas aí jovens que trabalham comigo ou que a gente ensina. Vou dar um exemplo, uma pessoa que era meu filmmaker. Eu que sugeri para ele, já linkando com a sua área, né? Você é de uma área aí de audiovisual. Uhum. Então eu peguei um dia, uma pessoa se conectou comigo no Instagram. Aí eu convidei ele, você já fez uma live? Ele, não, era um seguidor que estava na minha live. Eu falei, quem aqui tem coragem de entrar comigo ao vivo? Porque eu agora adoro destravar pessoas em comunicação, já vamos falar sobre isso. E ele entrou. Aí no fim, conversei com ele, fiz uma live rápida, troquei uma ideia depois com ele, perguntei, cara, como é que tá a tua vida? Quero te ajudar. Ele trabalhava CLT, a esposa dele também, e eu sugeri, cara, por que você não começa a estudar sobre filmmaker? Cara, eu preciso de filmmaker. Você vai lá, às vezes ganha 200, 300, 400 reais para fazer um evento. Imagina você fazer 3, 4 por mês, você vai ganhar mais do que você ganha hoje, que ele ganhava bem pouco. Resultado, ele se colocou à disposição para me filmar algumas vezes gratuito, mas mesmo assim eu paguei ele. E o que acontece? Eu disse para ele investir nessa área. Resultado, ele saiu do trabalho dele e hoje ele vive somente disso. Ele é filmmaker, faz edição de vídeos conforme eu sugeri para ele fazer. Uhum. Qual foi o principal sugestão, conselho que eu dei para ele? Faz o básico bem feito. Eu falei assim, se você fizer um vídeo ruim meu, eu não tô nem aí, porque eu sei que você vai aprender. Agora, se eu marcar um horário e você chegar atrasado, isso é ruim. Se você falar que vai fazer e não fizer, isso é ruim. Então, assim, o básico bem feito hoje no mercado de trabalho dá muito mais resultado do que você ser muito bom tecnicamente em editar vídeo, mas você não cumprir o prazo, você chegar atrasado, você não ter uma boa mentalidade. Resultado, comecei a ensinar isso para ele toda vez que eu tô com alguém, meu amigo Pietro, que tá começando alguma coisa, eu falo, faz o básico bem feito. Isso te leva a resultados muito grandes. E é sobre princípios e valores também, né? A gente acredita. Exato. E é 100% isso. As pessoas elas são contratadas por questões técnicas e o que é analisado lá dentro são as questões comportamentais. E eu acredito que quanto mais você vai evoluindo as suas questões comportamentais,
seja ela sua comunicação, sua forma de se portar, até de se conectar com as outras pessoas, automaticamente sua parte técnica também evolui junto. E eu queria já tocar nesse assunto agora. Wellington, como é que foi pra você entender que a chave do jogo hoje em dia é justamente isso, o branding, a comunicação e o network? Tá. Porque hoje muitas pessoas só estão onde estão hoje graças a esses 3 pontos. Uhum. A comunicação, o branding e as conexões. Porque hoje em dia só tem muitos lugares onde muitas pessoas só chegaram por conta das pessoas que elas se relacionaram. Eu tava vendo um vídeo ontem sobre, inclusive, essa questão do audiovisual, e tem muitos contratos que muitas pessoas fecham hoje em dia nessa área que foi graças a network. Uhum. De você ter cultivado um relacionamento com a pessoa ali, ela não ter conhecido você pela sua profissão ou pelo que você faz, mas ela primeiro conheceu quem é você como pessoa, você trouxe confiança, que é uma das principais coisas hoje pra você fechar um negócio, você trouxe confiança, você trouxe segurança, e aí sim ela fecha com você sem hesitar. Então, como é que foi pra você aprender e começar a gostar desse tipo de coisa que você tanto transborda hoje na vida das pessoas? Inclusive, um dia eu estava num evento, e o Pablo, né, que hoje é meu sócio, sou sócio dele, Pablo Marçal, a gente estava no evento, e nesse evento, ele falou da palestra, eu estava lá como espectador, como plateia, ele falou, Wellington, sobe aqui. Aí ele falou, Wellington, meu mentorado, na época não era sócio dele ainda, cara, fala aí, qual que é o rolê de estar junto, de networking, de acesso? Olha o que eu respondi para ele, eu falei, Pablo, sempre fui muito bom em conexão, sempre fui muito bom em conectar com as pessoas, e sempre fui muito bom em conectar. Eu era horrível com network. O que tem a ver? Parece o mesmo assunto, não é? Porque conectar eu sabia, mas usar intencionalmente eu não sabia. Então eu fui aprender sobre networking quando comecei a andar aqui em Alphaville, junto com o Pablo Marçal, com todo o ecossistema dele. Por quê? Porque eu aprendi a ser intencional nas coisas. Então era bom de conexão, mas não sabia aproveitar. Quando eu fui entender que os resultados que a gente não tem, eles estão nas pessoas que a gente ainda não conectou, eu falei, opa, peraí. Então hoje eu ensino muitas pessoas a estar em movimento e não ficar na zona de conforto. Quer ver um exemplo? Por favor. Tem pessoas assim, vamos usar o exemplo, por exemplo, do seu ramo, que é audiovisual? Bora. Beleza. Eu faço o seguinte, assim, eu falo assim, cara, você, por exemplo, Pedro, já foi em um evento de médico? Quase. Um evento de medicina? Não. Mas não foi? Não. Beleza. Aí, porque geralmente você que está aqui, você pode estar pensando, você vai em eventos que tem sentido para você aprender, certo? Geralmente é assim, eu quero aprender sobre tal coisa, audiovisual, mentalidade. Você vai nos eventos para aprender. Agora, as pessoas não são intencionais para ir nos eventos, para fazer conexões e gerar negócios. Então, hoje eu vou em vários eventos que eu nem sei o que está rolando lá. Eu vejo mais ou menos o tema, como é que vai ser. Eu falei, cara, esse é um público legal para eu conectar. Por que eu falei de evento de médicos? Você entende que você trabalha com algo que às vezes muitos médicos ou profissionais precisam? Com certeza. Então, você vai no evento médico para aprender? Não, você vai para conectar. E quer ver uma técnica, inclusive, isso aí vem lá do Pablo? Eu faço a seguinte pergunta. Vamos falar de evento, de networking e sobre ser intencional? Você, por exemplo, Pedro, você vai num evento, certo? Sim. Imagina que tem 500 médicos nesse evento e você foi lá para fazer conexão. O evento é um dia só. Você consegue falar com os 500 médicos Impossível. no mesmo dia? Impossível. Não dá, mas é possível. Porque geralmente vem no nosso cérebro, cara, eu vou falar um a um. Não, olha só uma técnica simples. Você vai num evento, geralmente as pessoas falam assim, você quer perguntar alguma coisa? Você intencionalmente levanta, pega o microfone e com intencionalidade você fala o que você faz. Exemplo, olá, tudo bem? Eu sou o Pietro, né? Muito bom estar aqui. Né, eu sou uma pessoa, empreendo, né, muito tempo. Hoje eu trabalho na questão audiovisual, faço isso e aquilo. Inclusive estou aqui para servir vocês, né? Se alguém quiser precisar desse serviço, estou aqui à disposição. A minha pergunta é: como que eu faço para prosperar na vida? Então você entende que você fala com 500 pessoas ao mesmo tempo, as pessoas te veem e você pode ser intencional na sua fala? Foi muito louco, Igual isso me lembrou de um negócio. Palestra do Pablo, muita gente vai nos eventos do Pablo para isso. Eu fiz isso. Você fez isso. Eu tava fazendo o evento de lançamento do meu livro, aí ele tava, eu lembro até a palestra, foi o Códigos da China, que ele tava fazendo o evento, ele já acabou de voltar de viagem. Eu tava nesse evento. Aí eu falei, Pablo, como é que eu posso... não lembro nem a pergunta direito, mas eu falei alguma coisa de, Pablo, como é que eu posso aumentar a estratégia para poder vender mais ingressos para as pessoas sobre o evento que vai acontecer aqui, dia 18 de novembro, dia 18 de setembro, sei lá, 18 de novembro, aqui no Auditório 2 na plataforma. Eu vendi o negócio ali. Sim. E eu intrinsecamente estava comunicando o quê? Galera, vai acontecer um evento aqui na plataforma, nesse auditório onde tá rolando a palestra, dia tal, horário tal, e é comigo, que eu tô lançando meu livro, tá bom? É isso.
Isso aí. Mas eu não tava precisando falar, ou subir no palco e falar assim, gente, tudo bem, meu nome é Pietro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai rolar um evento aqui, que você quer vir, venha. É bem assim. E isso vai em muitas das coisas pra gente poder aproveitar a oportunidade. Então, assim, igual você falou lá no início, alguém deu a oportunidade pra você falar? Não, não diretamente, mas abrir pro público abrir pergunta. Abrir pro público perguntar. E mesmo se não abrir, moço, levanta a mão, diz que quer fazer pergunta, sobe na cadeira. Seja ousado. Então, se abrir uma oportunidade pro público e você tem uma forma pra poder, não necessariamente só vender aquilo que você tem, mas, cara, tanto de gente que eu já vi aproveitando pra poder fazer conteúdo, produzir conteúdo através Isso aí. desse tipo de pergunta, ou vender a sua própria imagem, vender aquilo que você faz, se vender como pessoa, porque a todo momento a gente tá se vendendo, abrindo a boca ou não. Então, cara, você consegue aproveitar tanta coisa Uhum. em lugares ou situações que muita gente só vê como um motivo só. Porque muita gente só vê essa situação por eu quero tirar uma dúvida. Mas outras pessoas veem, eu quero produzir conteúdo, eu quero quem não é visto não é lembrado, então eu quero aparecer, eu quero ser visto, eu quero continuar em movimento, eu quero que as pessoas entendam o que eu faço, eu quero vender isso e aquilo. Então tem muitas possibilidades só nesse cenário que você colocou. Você falou uma coisa muito importante. Você fazer algo não pensando somente em uma situação, não somente tendo uma intenção. Tudo que eu vou fazer hoje, eu aprendi uma palavra. Anote isso aí no seu caderninho que eu falei para você anotar coisas com tarefas. A palavra é intencionalidade. Tudo o que você for fazer na sua vida, você precisa ser intencional. Porque hoje, qual que é o problema? As pessoas vivem no automático. Elas Sim. fazem um monte de coisas sem saber por que está fazendo. E ela nos faz perguntas. Então você precisa ser intencional, correto? Sim. Então eu falei assim, as pessoas geralmente vão em um evento para quê? Para aprender algo sobre o evento. E o que eu falei é para você ir em eventos, para você fazer conexões e gerar negócios, independente se você vai aprender ou não. Então você pode estar lá para aprender, mas para fazer conexões, Hoje sendo muita intencional. gente só vai nesse tipo de evento pra se conectar, não é nem pra aprender. Isso, então tem que ter ser intencional e ter mais de uma intenção. E o que acontece? Olha que legal. Então você falou sobre isso, sobre você ter mais de uma intenção em fazer algo. Aí vamos linkar com alguma coisa, você gosta muito de comunicação? Então eu Gosto falei o pra seguinte, caramba. você deve ir em eventos para você conectar com outras pessoas e intencionalmente aparecer para muita gente. Então a pergunta que eu fizer, é possível você num evento de 500 pessoas falar com todo mundo num dia de evento? Você falou não, impossível. Uhum. E eu falei, é óbvio, do modo tradicional, querendo falar um a um, não. Agora, você levantando intencionalmente, pegando o microfone para fazer uma pergunta e você falar, saber ser interessante numa fala, para que as pessoas saibam o que você faz e automaticamente gerar conexões e negócios, existe técnica para isso, você pode fazer isso no evento. Vamos linkar a comunicação? Uhum. Se você fosse uma pessoa tímida, que tivesse um pavor de pegar no microfone, você ia aproveitar a oportunidade igual você fez no evento do Pablo? Não. Você não ia. Então, aí Era isso que eu ia falar agora. aí que Mas entra e a se eu questão tiver vergonha de fazer isso? Se eu tiver então, se medo? você tiver timidez, eu adoro fazer esse exercício, porque eu falo isso para as pessoas, né? Estou no palco falando, nossa, olha só, você pode ir no evento levantar a mão, fazer perguntas intencionais para você aparecer. Só que olha só, os tímidos não vão ter coragem de fazer. Então, a pessoa tímida perde muita oportunidade. Então, eu já gosto de linkar com isso para já despertar na pessoa. Como Mas eu tenho desbloquear a medo. timidez, Por favor, posso continuar então? Você Uhum. perguntou, faz a pergunta de novo. Como desbloquear? Como que eu desbloqueio do medo e dessa insegurança de falar em público? Isso é uma coisa que eu e a Morgana, né, minha esposa, a gente gosta muito de fazer nos nossos eventos, tá? Uma das coisas que nós ensinamos nas nossas mentorias, eventos e palestras, a gente fala muito de comunicação. Porque a comunicação na minha opinião, e na do Pablo também, a principal habilidade que nós temos que desenvolver. Concordo. Por quê? A gente usa comunicação para Pra tudo. tudo. Então, assim, é a principal. E tem outro ponto importante sobre a comunicação. A comunicação é a única habilidade que ela encaixa com qualquer outra. Por exemplo, eu quero ser brabo em vendas. Você precisa ser bom de Saber se comunicar. comunicar. Nossa, eu quero entender muito de recrutamento e seleção. Você tem que ser bom de comunicar. Wellington, eu quero ser palestrante. Tem que ter habilidade de comunicar. Principalmente. Eu até acabei de fazer um stories agora, quando a gente chegou, bati uma foto e falei, você já participou de algum podcast? Fiz uma enquete ali. Uhum. Sim, não, e eu coloquei, não dou conta, tenho medo. E a maioria das pessoas tem algum medo e trauma ou trava de comunicar. Eu nunca tive. Só que eu não ter nem medo nem trauma, eu comunicava bem? Não. Sabe qual que era o meu problema? Qual? Falava muito. Ah. Qual que era o meu problema? Eu cheguei no ecossistema do Pablo e eu sempre fui influente. Então eu gosto, tem uma rodinha de pessoas, eu chego lá, converso.
Lembra que eu falei que eu era muito bom em conectar, mas não sabia de network, não Uhum. sabia aproveitar? Era isso. Eu conectava, só que em vez de eu ser interessante, eu queria falar, 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 não deixava ninguém falar, não fazia perguntas. Consequentemente, muitas pessoas não gostavam de mim, porque eu falava demais. Então, se você tem essa habilidade que você diz, não, eu converso com todo mundo, atenção, pode ser que você não está perdendo oportunidades. Por quê? Porque você fala muito e não é interessante. Outra coisa de quem fala muito, não passa confiança. Pessoa que fala demais, ela não passa confiança. Aí vamos para o outro extremo. A Morgana, minha esposa, ela fala muito bem, naturalmente. Uhum. Só que ela tinha muito medo de se De expor, falar mas era em público. incrível o trauma dela. Aí que tá, da onde que veio isso? Veio lá da infância. Ela tinha um pai autoritário, então o pai dela mandava ficar quieto, calar a boca. Então ela passou muitas coisas muito Olha como que são os complexas, bloqueios aí, mas cara. muito mesmo. Ela passou coisas muito complexas na vida dela, lá com o pai dela. E ela, consequentemente, se travou em comunicação. Tipo, Aham. não vou falar, porque se eu me expor, eu Minha sofro. criança interior fala Exato, que meu pai tá pedindo pra eu calar a boca. exato. Só que tem outro problema ainda. Na escola, ela teve um problema lá com o professor que expôs ela na frente da sala inteira. Então, o que acontece? A Morgana fala bem, só que tinha um pavor de ser vista. Não era somente de falar, era de ser Uhum. vista. Nas Pes- redes sociais é a mesma coisa, né? Nossa, pergunta se ela for gravar. Gente, demorou anos para ela gravar stories. Então, como que ela começou a destravar? Primeiro, entendimento. Cara, eu tenho esse problema. Então, ela começou a buscar a causa, começou a tratar isso, O primeiro né? passo é a E clareza foi. sempre. Segundo Aham. passo é se expondo. Então, ela começou primeiro a fazer live, né? Que era mais fácil. Ela fez lá live. Aí depois ela participou de podcasts. Resultado, hoje a minha esposa é uma máquina de falar. Ela dá palestras, então assim, inclusive ela vai dar amanhã na plataforma do Pablo, ela vai dar uma palestra lá, transmitido pelo YouTube do Pablo. O que acontece? Ela tá nervosa? Óbvio que tá com frio na barriga e tá nervosa. Só quando ela sobe no palco, ela fala muito bem. Transforma a vida de muitas mulheres, transforma a vida de muitas pessoas. Ela é clara, direta, ela tem muita habilidade disso. Então vamos lá, respondendo sua pergunta de forma clara e direta. Primeira coisa, você tem que ter a consciência. Primeiro, consciência do quê? Cara, eu tenho um pavor. Você não nasceu com isso. De alguma forma, você se travou ao longo do tempo. Você precisa descobrir, não necessariamente descobrir a causa, mas é muito bom, e você entender que as pessoas não estão para julgar você. Eu sempre falo, nessa frase é clichê, mas é maravilhosa. As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Uhum. O medo de julgamento que os outros vão achar. Primeiro a gente começa assim, cara, os outros que se... Ia falar palavrão aqui. Então, Os outros que se lasquem. que Os se outros que se lasquem, lasquem. né? Então, assim, não acredite, as pessoas não estão nem aí para você. Você nem é tão importante assim que as pessoas ficavam se preocupando com você. E Tem estudo, naturalmente, inclusive, disso. Sabe aquela galera que, pra quebrar a timidez, que vai sei lá, na praça de alimentação do shopping dar um gritão? aham, exato. Tem estudo que fala que daqui, em média, 8 minutos, elas esquecem o que Esquece, aconteceu. a pessoa não tá nem aí. Elas têm problemas muito mais importantes pra resolver sobre a própria vida delas que, cara, Ai, um gritão na praça de alimentação foi só um acontecimento aleatório do dia delas. Elas logo, logo vão eu esquecer. falo isso para alguns mentorados, né? Tem mentorados que no processo da gente desbloquear eles, que a gente ficou, por exemplo, na minha mentoria, a gente ficou um mês treinando e desbloqueando os nossos mentorados em comunicação. Alguns já tinham facilidade de falar, não tinham medo, Uhum. mas precisavam melhorar a técnica. Por exemplo, Lapidação. tinha um mentorado meu que falava mais que eu. Falei, moço, quietinho, faça perguntas, fale de forma intencional, mas ouça mais do que fale. Primeira regra. Outra coisa, quem tinha muito medo de trauma, a gente foi ajustando. Então chega uma fase ali que a gente falava exatamente isso para os mentorados. Olha para mim, você não é o último bolacha do pacote, você não é importante, você não tem influência, você é ruim. Você acha que as pessoas estão preocupadas com você? Você acha que as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, olha lá a pessoa. Não, você é ruim. Então eu falava isso para a pessoa entender, porque ela está preocupada, o que os outros vão achar de mim? Nada, eles não estão nem aí para você. Era mais para a pessoa se destravar, falar, puta, vai por mim, moço. É verdade. Pensando É. por esse lado, aí que sim começa a abrir a cabeça pra poder Começa a- entrar Então, o conteúdo novo. então, o processo é, a primeira coisa, ter a consciência. Segundo passo, tentar buscar o porquê. Nem sempre a gente vai descobrir e se expor gradualmente. Gradualmente, aí que eu falo, a outra coisa, o meu amigo Pedro, sozinho é muito difícil. Sim. Sozinho você não vai de encontro aos seus medos. Com outras pessoas ajudando, esse é o poder do ambiente e do network das conexões, é muito mais fácil. Com certeza. E, inclusive, essa parte de se expor, de procurar e buscar desafios, é algo que eu sempre acreditei e eu sempre preguei sobre isso. Qual é o seu próximo desafio? Porque assim, o sábado agora eu fui fazer uma palestra lá na Expo Cristã. É a maior feira de cristãos do mundo. E eu fui chamado para palestrar lá e lá eu falei assim, eu quero propor um desafio para vocês agora.
Aí eu falei, quem nunca gravou um story, quem nunca se desbloqueou na comunicação, faz agora, que não sei o quê. Por quê? Porque eu acredito justamente nisso, que desafios, que conflitos geram atrito e atrito gera crescimento. Então você ir se expondo gradualmente, além de você evoluir, tá, parte da sua comunicação, você vai quebrando seus medos pouco a pouco. E eu consigo pegar facilmente a história da minha mãe. A minha mãe, ela tinha pavor, vergonha absurda em gravar um vídeo. Pra você ter ideia, o primeiro vídeo dela, ela conta nas palestras dela, que hoje ela faz palestra, tudo, foi um vídeo tão tosco. Ela com medo de ouvir eu e meu pai na casa. Ouvir ela fazendo o vídeo, que ela fez? Ela foi no quarto, ela trancou a porta, ela apagou todas as luzes, ela ficou Ela podia ter feito o vídeo na cama, mas não. Ela fez o vídeo agachada no chão, com o celular assim, ó. Tipo, tentando se esconder de tudo. E gravou o vídeo e postou. Meu amigo, o medo só da gente de casa ouvir. Hoje, ela faz o vídeo tranquila, ela grava a voz, ela grava rosto, dá palestra, tudo sobe em palco, porque ela fez justamente esse processo. Ela foi se expondo gradualmente, então fazer uma live aqui, e postar uma story ali. E a gente descobriu, cara, nesse processo aí que a gente... Eu mesmo tenho um mentor de comunicação oratória há muito tempo, né? Eu sempre quero melhorar nisso. O Pablo é uma máquina de comunicar, então ele treina a gente muito nisso também. Tem muita coisa para melhorar. Só que tem nossos mentorados, pessoas que a gente ajuda a melhorar essa questão de comunicação. E às vezes, o que acontece? Existem coisas ocultas que você não sabe por que você não fala. Às vezes vem de trauma muito, muito intenso. Exemplo, Sim. abuso. Muitas pessoas sofreram abuso na infância, não lembram, não falam disso, e isso foi um dos motivos de ficar calado. Então, o que eu falo sempre para as pessoas, né? Você não é desse jeito. Deus não criou você para você ficar calado. Senão ele não botaria uma boca aí para você. Então, o que acontece? Entenda que assim, você ficar calado hoje, você perde muita oportunidade, só que o pior, tem muitas pessoas que precisam da sua ajuda, e você, por não falar, por não se expor, por achar que é melhor que os outros, Pablo fala, né? Quem não quer falar é o maior egoísta do mundo. Ele acha que ele só serve, a voz dele só serve para ele, tá? Então é uma forma disso aí. E outra coisa que eu queria fazer uma pergunta para você agora. Você Mano. falou sobre esse negócio de desafios. Inclusive, eu também concordo muito com isso. Você se colocar em novos desafios todos os dias, todas as semanas, todos os meses, vai fazer você romper. Pode ser desafio simples. Qual que é o seu próximo desafio? O meu próximo desafio? Foi uma pergunta boa. Meu próximo desafio? Você já montou o cubo mágico? Não. Faz isso. Eu tenho os meus próximos desafios. Tá. Que eu quero concluir nesse tipo de coisa até o final do ano. Você já correu maratona? Não, mas eu corri a Bravos. Tá. Que é uma corrida de obstáculos. Tá, 2 isso é vezes. legal, é brabo. 2 vezes. Eu vou correr mais uma no final do ano. Mas não é mais desafio, né? Só se for bem maior. Eu fiz uma de 5 e outra de 10. Tá. Eu ia correr a de 15, não rolou. Eu vou correr mais uma de 5 no final do ano. Eu quero aprender a montar o cubo mágico, eu quero aprender a tocar bateria, eu quero aprender a tocar guitarra, eu quero correr um kart e correr alguma coisa mais, tipo um rally da vida. Beleza, mas qual que é a data do próximo desafio? O próximo desafio? Você vai fazer já com data. Já, mano, tem que botar pressão já. Eu vou dar um exemplo que eu fiz. Eu peguei ontem para os meus mentorados, falei assim, ó, desafio da semana. Hoje é terça-feira, quarta-feira que vem eu quero todo mundo com a tarefa cumprida. Mandei lá, vai ser montar o cubo mágico. Mandei para eles o link de onde comprar o cubo mágico, o link do YouTube para aprender e falei assim, simples, clica aqui, compra, 2 dias chega na sua casa, já começa a ver os vídeos. Em 4 horas, 5 horas vendo os vídeos, você aprende a montar o cubo sozinho. Simples, fiz isso. Falei, quero quarta-feira que vem, todo mundo com o cubo mágico montado. Simples. Quer que eu mande o link para você, não? Por favor. Vamos mandar. Eu tenho vontade de aprender a montar. Então esse vai ser o meu próximo desafio. Eu quero aprender a montar o cubo mágico. Vou aprender a montar o cubo mágico. E o seu? Qual que é o seu próximo desafio? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Por exemplo, se eu posto um desafio, pode ser, nunca fiz um stories, Wellington. Como fazer? Inclusive, né, o Pietro aqui é um cara brabo nisso. Ele fala muito essa questão de comunicação, ele ajuda, igual você falou, tava no evento. Eu também faço isso. Eu tô no palco, eu sempre chamo pessoas tímidas pro palco. Faço a galera gravar stories, entendeu? É um destravar. Eu disse que eu tenho o sensor. Eu tenho, Wellington, um sensor para pessoas tímidas. Se eu estou num palco, estou num evento, eu vejo pessoa tímida em 1 segundo. E eu tenho uma habilidade natural de ajudar as pessoas. O corpo fala. Eu tenho uma habilidade natural de deixar as pessoas confortáveis, minimamente, para elas se desbloquearem nisso. Isso é muito bom. Isso é muito interessante, cara. É legal a gente poder pegar e ver a transformação palpável da galera. Eu tenho um mentorado
que foi muito bom poder ver a transformação dele de perto. Ele tinha vergonha, cara, vergonha de gravar vídeo. Aí eu falei, galera, vai fazer. E eu fiquei enchendo o saco dele pra ele postar um story a semana inteira. Cadê seu story que você prometeu que ia postar? Cadê? Aí eu enchi o tanto o saco dele que ele postou. Aí ele falou, quando você mandou esse desafio na mentoria, eu fiquei puto com você num nível tão grande, eu fiquei com raiva, falei, o que esse moleque tá arrumando comigo, cara? O que esse menino tá querendo fazer, que tá me cobrando tanto pra postar um story? Aí quando eu postei, eu entendi a importância disso. Hoje, ele tem um movimento dele, Olha que doido. que ele faz um movimento de corrida, Runaholic Club, que ele gosta dessa questão de maratonista, tudo, ele fez o Ironman, e hoje ele tá lá na G4, Cara, que brabo. trabalhando lá dentro, e entendendo como é que funciona a parte de posicionamento de lá, pra ele poder aprender e aplicar nas coisas dele. E hoje, o Runaholic Club, ele cresceu absurdamente. Ele juntou ele e uma galera dele, e antes o que só era um movimento de algumas pessoas, hoje é um movimento que reúne uma galera imensa, que tem que reúne várias pessoas por semana pra correr, tipo, muita gente. Eles têm um movimento enorme, tem até uma loja, a gente tem a própria marca deles. Cara, legal. Então, assim, ver a transformação dele, que antes de ser meu mentorado, ele é meu amigo, a gente se conheceu num evento, a gente tinha muitos pontos em comum, inclusive é o Anthony. Se você está assistindo esse episódio, Anthony, um beijão no seu coração, saudade de você. E ver a mudança dele de um cara que ele era mais recluso para um cara que tá fazendo toda essa coisa bombástica nas redes sociais, e principalmente sobre o movimento e o posicionamento não só da marca dele, dos movimentos dele, do que ele tá pregando nas redes sociais, mas principalmente com ele mesmo. Então, o Anthony que eu conheci antes é totalmente diferente do Anthony que tá rolando agora. E é muito louco quando a gente consegue entender a importância e a energia que a comunicação tem e jogar nas coisas certas. Pra ler um livro, pra se conectar com gente. E, inclusive, a gente já tá encerrando, infelizmente, o nosso podcast. Mas as últimas perguntas, Wellington. Bora. As perguntas mais brabas aqui pro pessoal entender a chave pra realmente virar o jogo. Porque a mesma chave que mudou o jogo do Pablo, que mudou o seu jogo, que mudou o meu jogo, tem chaves comuns e simples de serem viradas, que todo mundo do digital virou, que você também precisa virar. E uma delas é a parte do network. Como que eu uso a comunicação de forma intencional para poder me achegar às pessoas certas? Isso é importante porque eu faço uma analogia que é o seguinte: todo mundo conhece alguém que do mesmo ramo. Então todas as pessoas conhecem alguém que faz a mesma coisa que você faz, eu certeza. Você conhece alguém que faz a mesma coisa que você. E essa pessoa tem mais resultado, mais sucesso, ganha mais dinheiro. E não necessariamente é melhor que você. Só que na sua cabeça você fala assim: esse cara tem mais resultado e mais sucesso do que eu sou bem melhor que ele. Aí que tá. Você tá olhando para uma questão técnica. E você tá esquecendo outras habilidades que você não aprendeu e o cara domina. Por exemplo, vamos supor um corretor de imóveis, certo? Sim. Um corretor de imóveis. Vamos falar do seu nicho, esquece corretor. Tá Imagina uma pessoa que trabalha com audiovisual. Beleza. Esse cara é brabo tecnicamente, na questão de audiovisual, independente de qual E nicho tem você é. muitos aí. E o cara é brabo, o cara é bom tecnicamente. Agora, está empatado. Um é bom, o outro é bom. Só que, de repente, um deles, igual você, comunica muito bem. Aí esse cara, igual você, dá palestras, você tem podcast, se posiciona na rede social, você tem cursos, tem mentorias, tem uma boa imagem, você é intencional, sabe fazer network. Quem que vai ter mais sucesso? É óbvio que é você. E a gente não precisa nem pegar esse nível também. E você poderia até ser pior tecnicamente que outro cara. Isso. Então, o que acontece? Antigamente, somente ser era bom. Você ser bom já era suficiente. Só que hoje, além de ser, você precisa parecer que é. Exato. Só que tem outra fase ainda. Você precisa aparecer. Então, o que acontece hoje? Ser bom antigamente era suficiente. Hoje você precisa parecer que é. E tem muita gente que não é tão bom, mas parece que é bom. E por isso que ela tem mais sucesso. Porque ela parece que é melhor e ela aparece muito mais. Então, o que acontece? Hoje, se você quiser ter muito resultado, independente da sua empresa, do seu nicho, você precisa ter algumas habilidades que são essenciais. Comunicação é uma delas. Segunda coisa, a sua imagem pessoal, Seu branding pessoal, ele tem que ser muito forte. O que eu gosto de traduzir brand pessoal para o seguinte: quem é o Pedro para os outros? Né? Imagina uma rodinha de pessoas e o Pedro você não tá. E você eu não tô. Isso aí, você não tá.
O que falam do Pietro quando ele não tá na rodinha? Isso é sua imagem pessoal. Exato. Por exemplo, você é uma pessoa que fala muito igual eu falava e aprendi a adequar isso, talvez você não é benquisto. Tem pessoas que entram mudas e que saem caladas. Outra coisa, tem pessoas que não têm olho no olho. Quantas Contato pessoas você visual. conhece que não tem contato visual? Isso é um trauma que ela tem. Tem pessoas que olham, abaixam a mão. Sabe aquele pessoal que vai apertar aquela mãozinha de alface, aquela mãozinha de bosta? Essa mãozinha aí é horrível, Isso, velho. outra coisa, tem pessoas, cara, que estão fora do peso. E eu tô falando sobre imagem pessoal, certo? Tem pessoas que se vestem melhor que as outras. Então, o que acontece? Quem é você para os outros? Então, isso é uma habilidade que você precisa instalar em você. Cara, tem uma imagem pessoal que passe confiança para as pessoas. Então, assim, comunicação é uma delas, uma imagem pessoal forte, e agora linkando com network. Cara, você precisa ser uma pessoa que conecta com várias outras bolhas que não a sua. Eu sou de um tempo mais antigo, eu sempre joguei futebol a minha vida inteira. Você joga futebol? Jogo mais ou menos, mas Beleza. Então eu sempre joguei futebol. frequente. O normal antigamente era jogar futebol com a mesma galera. Então, a mesma patotinha lá, a gente jogava futebol toda semana, tal, data. Então tinha dois grupos que eu jogava. Quando eu aprendi o jogo do network, eu falei assim, cara, eu não tenho que jogar futebol a vida inteira com a mesma galera. Eu tenho que sair e jogar futebol com 15 grupos diferentes. Pra quê? Conectar com pessoas. Uhum. Então hoje você precisa primeiro ter instalado que você precisa ter mais acesso, furar outras bolhas com intencionalidade para você gerar negócio, gerar conexões, gerar network. Primeiro servindo, é óbvio, né? A regra do network é não seja interesseiro, seja interessante. Chegue lá, sirva, conecte com as pessoas, seja agradável. Aí que tá, a comunicação entra nisso. Você tem que saber intencionalmente usar o network, usar a comunicação para você conectar com as pessoas, ser interessante, gerar valor e com isso colher resultados lá na frente. Então, daí, as 3 maiores e melhores dicas que você aprendeu, Wellington, para encerrar esse podcast com chave de ouro, para a galera aprender a se comunicar, a fazer um network brabo e ter um branding perfeito para ir pro próximo nível. Tá. Primeiro passo para todo mundo que eu falo é novos ambientes. Por que novos ambientes? Porque se você hoje fica sozinho, somente na sua zona de conforto, andando com as pessoas que você sempre convive, você vai melhorar ou não? Geralmente não, porque geralmente as pessoas que a normalidade das pessoas convivem são pessoas que fazem ela ficar onde ela está. Dificilmente você está num ambiente que faça você melhorar. Geralmente é o ambiente de conforto. Então, o primeiro passo é novos ambientes. Por quê? Com um novo ambiente, você vai conectar com pessoas novas. As pessoas novas que você for conectar vão dar novas ideias para você, vão fazer você despertar para algumas coisas. Esse despertar, essas novas ideias, você vai colocar em prática, se colocar em prática, e com certeza, ou seja, vai ter novas ações. E as novas ações vão gerar novos resultados. Então fica naquela mão, coisa que eu aprendi com o meu mentor e sócio Pablo Marçal. Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Então, por onde começa tudo, Pietro? Estar num ambiente novo, conhecendo pessoas novas, porque daí sim, você desperta para muita coisa. Geralmente desperta para 2 coisas. Desperta para coisas que você não conhecia, novas possibilidades, e você também desperta para algo que é essencial. Cara, será que eu sou tão ruim em alguma coisa? Então é muito importante hoje. Por exemplo, eu não falei sobre comunicação. Quer melhorar em comunicação? Não ande sozinho. Você precisa estar com pessoas que te ajudem nisso. Quer ter network melhor? Ande com pessoas que te ajudem nisso. Quer ter relacionamento melhor? Ande com pessoas que vão te ajudar nisso. Então, o principal é onde você quer chegar. não fique na sua zona de conforto, não ande sozinho, ande com pessoas e em ambientes que vão fazer você crescer. Só que geralmente esses ambientes não são confortáveis. Eles são desconfortáveis. Esteja preparado para isso. Eu gosto desses ambientes desconfortáveis. Wellington, eu quero te agradecer. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Storytelling TV. Brabo. Muito bom. Obrigado por você ter dado e entregado tanto conteúdo de transbordo aqui, que você transborda isso na vida dos seus mentorados também, nos seus eventos, nos seus métodos. E é claro que eu não podia deixar de você vir aqui sem te dar um presente. Então esse Aí livro aqui, sim. Empreendedorismo Não Tem Idade, que estava na mesa esse tempo todo, é seu agora. Bom, joga aí. Brabo demais. Se você Muito quer o bom seu aí, ó. também, me manda um direct no Instagram, pietro.cepeda, para você adquirir o seu livro também. Wellington, eu espero que esse livro faça muito sentido para você, como forma de agradecimento também, um ato simbólico por você ter vindo aqui no podcast. Tamo junto demais, obrigado pela sua presença aqui. Muito bom. E obrigado pelo seu conteúdo. E você que assistiu a gente até aqui, eu quero te agradecer também, muito, muito, muito obrigado. Não se esquece, se você não anotou nada disso que a gente conversou, volta o podcast, assiste tudo de novo, porque teve muitas chaves valiosas para você colocar em prática ainda hoje
E se você ainda não mandou aqui embaixo nos comentários qual é o seu próximo desafio, com data, já manda aqui embaixo. Não se esquece também, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder os próximos episódios. Deixa o seu like para mostrar pro algoritmo que é um conteúdo que você curtiu, que você gostou. Também não esquece de vir aqui embaixo nos comentários e mandar outros nomes que eu posso chamar aqui pro Storytelling TV. E também o que você achou desse podcast. Faz o seguinte, além de você mandar o seu desafio, manda aqui embaixo o maior insight que você pegou junto com o Wellington. Pode ser? E uma coisa muito boa que eu falo pra galera, aprenda a fazer perguntas, porque de afirmações o mundo tá cheio, de perguntas quase nada. É isso aí. Então, ó, um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera. Um abraço.